Canal do Gordo! E aí, galera, voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, vamos falar de The Flash, mais especificamente do Wally West. Muita gente deve ter se perguntado o que aconteceu com o Wally em relação à crise das infinitas terras. Assim, basicamente com o Wally da série, a gente não sabe ao certo o que aconteceu com ele, mas a gente viu que quando ele descobriu ali que meio que a força da aceleração estava sendo destruída, né, ele morrendo, ele falou, eu vou viver minha vida. E ele estava tecnicamente vivo, mas depois a gente não sabe o que aconteceu, qual o paradeiro dele. Provavelmente a gente vai ver o Joey falando alguma coisa, se ele vai perder os poderes dele realmente, não sabemos ao certo. Porém, uma das coisas que a gente não sabe é o que ele fez durante a crise. E para responder essa pergunta, a revista Crise das Infinitas Paragon Rise, que a gente falou aqui no canal, nos conta o que aconteceu com o Wally West. Basicamente a gente viu que na série meio que o Monitor separou alguns heróis para poder ali meio que tentar impedir o Anti-Monitor. No caso, nesse quadrinho, o Monitor separou alguns heróis também para lutar contra o Anti-Monitor, porém ele separou umas pessoas específicas para enfrentar o Outcast, que seria a versão de um arauto, sei lá, tipo de um Paragon. Da mesma forma que o Parias meio que ficou tipo em diversas terras vendo a destruição de todo o universo, ele passava naqueles lugares onde o mestre dele, que seria o Anti-Monitor, iria destruir. E assim, basicamente o que o Monitor faz pega a Felicity, pega o Wally West, pega o The Ryan da Terra X. Sim, acho que vocês se lembram muito bem deles. E tipo, eles ficam responsáveis de tentar localizar o Outcast para poder meio que impedir que o Anti-Monitor continue destruindo. Porém, acaba que em um determinado momento o Outcast tipo mira em direção ao The Flash para tirar um raio, só que o Flash está de costa e isso poderia acabar com a vida dele. Só que aí o Wally West, em um último sacrifício, entra na frente do raio e acaba morrendo. Então, tipo assim, basicamente nessa revista mostra que o Wally fez um sacrifício para salvar não só o Barry, né, mas ele fez um sacrifício para salvar todo o universo. Da mesma forma que a Crise das Infinitas fez com que o Oliver fizesse um grande sacrifício. Só que uma das coisas que eu fico chateado é que, por exemplo, na série a gente teve a oportunidade de usar diversos personagens que não foram usados. O The Ray já tinha aparecido na série, ele poderia muito bem participar desse grande crossover. O Wally West poderia participar, poderia ter duas equipes, focando uma equipe em relação ao Anti-Monitor e a outra equipe tentando impedir a destruição da Terra, né, e das terras em si. E eles não souberam aproveitar isso muito bem. E quando eu falei sobre essa revista, que foi uma indicação, eu falei que a revista seria a representação de uma Crise das Infinitas Terras como deveria ser. Felicity, Vibro, Nevasca, Wally West, The Ray, as lendas como todas, não só uma, porque nessa revista a equipe do Wally West também inclui o Atom, né, que é o Electron também, como eles chamam, mas assim, seria o Ray Palmer. O Ray Palmer teve uma participação, na verdade dupla, como um Superman e como o Ray Palmer mesmo. Então, tipo, eu fico pensando que eles poderiam ter aproveitado muito mais, que como a gente teve ali meio que 4 episódios, poderia ter sido mais, e ter sido mais bem aproveitado, saca? E a oportunidade estava na porta. Não tô falando que Crise das Infinitas foi ruim, não entenda como eu esteja reclamando que esse grande crossover foi ruim. Não é que ele foi ruim, mas ele deixou a desejar em diversos aspectos que eles poderiam ter trabalhado imensamente melhor.
né? A gente teria ali diversos heróis. Vamos colocar a Jessie, a gente teria o próprio Jay Garrick, teríamos o The Ryan, que é lá da Terra X, né? A Terra onde alguns personagens são nazistas. A gente tem diversos personagens que poderiam ter sido muito, mas muito bem aproveitados. Raio Negro não foi totalmente aproveitado. Poderiam ter aproveitado a Anissa, poderiam ter aproveitado o Geomance, que ele fez uma participação. Poderia ter aproveitado a Faísca. Cara, tantos personagens que eles poderiam ter aproveitado e eles não fizeram. Ia ser, tipo, completamente diferente do que foi. As lendas como um todo, cara, seria talvez a maior equipe de super-heróis. Aí colocaria uma equipe A para fazer uma coisa, uma equipe B para fazer outra. A dinâmica seria completamente diferente. Um exemplo, quando eles encontraram lá o Flash da Terra 90, eles encontraram ele, o Flash estava junto. Por que o Flash não estava resolvendo outra coisa? E ali eles colocaram talvez o próprio Jay, aí os dois, o Terra 90 e o Terra, tipo, se encontrarem. Cara, ia ser tão melhor. Mas, infelizmente, a gente teve a forma como foi. Agora, se você quiser conferir a revista, dá uma conferida no link aqui na descrição. Eu deixei o link da revista, ela tá em inglês, mas você pode usar o seu celular para colocar lá, para traduzir e conseguir ler a revista. É muito foda. Essa questão do sacrifício do Wally West é só um terço do que... E mosquitão. É só um pouco do que a gente realmente tem na revista em si. A Felicity tem uma participação gigantesca nesse quadrinho. E não só isso, a gente tem um grupo de Lex Luthor e um grupo de Superman. Pensa nisso. Eu não vou entrar muito em detalhe porque eu falei no vídeo que eu não queria dar spoiler. Esse spoiler aqui já foi mais ou menos para vocês entenderem a dinâmica do porquê que eu falei que... essa revista seria o que deveria ser a Crise das Infinitas Terras, mas não foi. Então, confere aí na descrição e bora para o salve. Aí, ó, um salve para o Gabriel Marques, um salve para o Jonathan, um salve para o Rogério Neves e um salve para o Alexandre. E muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram o seu like, compartilharam o vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!